Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar o decreto 9.765 que fala da nova Política Nacional de Alfabetização, e esse decreto traz algumas polêmicas aí que nós vamos comentar aqui. Veja, não acredito que a banca vá cobrar as polêmicas, mas é importante você saber por quê. Pode ser que você caia em algum concurso aí uma pergunta aberta e que vá discutir aí algumas diferenças da BNCC em relação a esse decreto ou do decreto em relação à BNCC, e aí é importante você saber, tá bom? Então vamos lá, vou diminuir aqui a tela para a gente ir para a apresentação, e aí já vou comentando com vocês e agradecendo a todo mundo que curte, compartilha o canal, né? Que está sempre aí colaborando também. Quem pode colaborar, colabore. Decreto 9765, de 11/4/2009, que institui a Política Nacional de Alfabetização, que vai cair lá no concurso de Porto Feliz e pode cair em outros concursos aí também. Documento novo, né? Foi elaborado aí no atual governo do Jair Bolsonaro, e o ministro era o Weintraub, que eu considero o pior ministro da história da educação deste país. Mas diz lá o documento, capítulo 1, né, disposições gerais. Artigo 1, fica instituída a Política Nacional de Alfabetização, por meio da qual a União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, implementará programas e ações voltados a promoção da alfabetização baseada em evidências científicas, olha aqui, evidências científicas, tá? Com a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional e do combate ao analfabetismo absoluto e ao analfabetismo funcional. Já vamos explicar esses termos aí. O que é analfabetismo absoluto, o que é analfabetismo funcional? O absoluto é aquele que a pessoa não sabe ler nem escrever realmente. O funcional é aquele que a pessoa tem uma dificuldade em compreender, né, algumas palavras, textos, ideias, enfim, tá? Apesar dela saber as letras, ter algum conhecimento, ela tem essas dificuldades. No âmbito das diferentes etapas e modalidades da educação básica e da educação não formal. Até aí, tudo tranquilo, sem nenhum problema. O que é a polêmica do documento, né? E aí eu quero falar para vocês. É que este documento ele vai priorizar o método fônico, né, que é baseado na decodificação, no ensino da leitura e da escrita, né? Embora isso não esteja de forma explícita no texto, está de forma implícita, né? Então, é a adoção de um método, né? Priorizando aí um método, algo que nos nossos documentos às vezes fica um tanto estranho, a gente não está acostumado com alguns termos que vão ser usados aqui, né? Então, olha só, aí também outra polêmica é que vai trazer a alfabetização para a primeira infância, né? E aí, gente, isso tem todo um debate aí, que é na educação infantil, a alfabetização na educação infantil. Então vamos dar sequência aqui. Eu estou falando isso só porque é importante para a sua prova você saber que neste documento você vai encontrar diferenças em relação ao que está na BNCC, né? O que vinha costumeiramente sendo discutido. Então você vai encontrar aí diferenças. Então vamos lá. Artigo 2. Para fins de decreto, considera-se a alfabetização, né? Ensino das habilidades de leitura e escrita em um sistema alfabético, a fim de que os alfabetizandos se tornem, capaz de ler e escrever palavras e textos com autonomia e compreensão. Inciso 2. Analfabetismo absoluto, condição daquele que não sabe ler nem escrever, aquilo que eu falei lá. 3. Analfabetismo funcional, condição daquele que possui habilidades limitadas de leitura e compreensão de texto. A banca pode fazer uma pergunta com isso? Pode pedir as definições para saber se você sabe a diferença entre um analfabeto absoluto e um analfabeto funcional. Né? Fazer aquelas colunas para você relacionar uma coluna com a outra. 4.
consciência fonêmica. Veja que aqui sim começa implicitamente a falar no método fônico. Conhecimento consciente das menores unidades fonológicas da fala e habilidade de manipulá-las intencionalmente. 5. Instrução fônica sistemática. Ensino explícito e organizado das relações entre os grafemas da linguagem escrita e os fonemas da linguagem falada. 6. Fluência em leitura oral. Capacidade de ler com precisão, velocidade e prosódia. O que seria a prosódia aqui, né? Seria aquela parte da gramática tradicional que se dedica às características na emissão de sons da fala, como acento e entonação. Então isso seria a prosódia, tá? E 7, literacia, né? Literacia, conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a leitura e escrita e sua prática produtiva. É tão diferente, né, esse termo literacia, né? Literacia, né? É tão diferente que a gente nem está acostumado. Eu tenho até dificuldade de ler ali esses termos na lei. Mas enfim, tá? Aqui o 8, literacia familiar, né? Então, conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem, a leitura e a escrita, as quais as crianças vivenciam com seus pais ou cuidadores. Literacia emergente, conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a leitura e escrita desenvolvidas antes da alfabetização. Então aqui, né, coloca a questão da família, importante, isso já vem, né, já é uma prática aí na educação, né, envolver a família na leitura, crianças que levam livros para casa, pede que os pais, né, leiam sempre que os pais têm essa habilidade de ler e escrever, né. Aqui, questão também vai falar desenvolvidas antes da alfabetização, aqui também na educação infantil, os livros já são apresentados, a contação de história, enfim, tudo isso faz parte. 10. Numeracia, conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a matemática. E o 11. Educação não formal, designação dos processos de ensino e aprendizagem que ocorrem fora dos sistemas regulares de ensino. Então, vocês vejam que literacia, numeracia, são termos novos aí que a gente não está tão acostumado a ver nos documentos e que aparecem aqui nesse documento. Então é importante que você saiba o que cada um significa, faça aquilo que eu sempre recomendo no seu caderno de resumo. Você está estudando para um concurso, por exemplo, Porto Feliz, Mogi, Guarulhos, você monta um caderninho lá com as leis, né? Cola aquela parte do edital que traz lá todos o que vai cair e vai fazendo lá partes de resumos importantes, porque você vai estudar, vai assistir a videoaula, é importante depois você retomar isso, porque é assim que a mente vai guardando as informações, tá? Então é importante você fazer isso. Capítulo 2, princípios e objetivos. Eu costumo dizer que princípios são sempre alvo de pergunta, né, nas provas, e o artigo 3 diz, são princípios da PNA, Política Nacional de Alfabetização. 1. Integração e cooperação entre os entes federativos, respeitando o disposto no parágrafo 1 do artigo 211. Né? Cooperação, isso é normal, né, tá lá na Constituição, entre municípios, estados e governo federal, estados e municípios, certo? 2. Adesão voluntária. A banca pode perguntar se esse decreto ele é obrigatório ou ele é de adesão voluntária? Pode. E vocês estão vendo o quê? Que os municípios podem aderir, eles são obrigados a isso? Não, é voluntário. Aí você fala assim, poxa, Fábio, mas então por que essa polêmica toda, essa crítica? Gente, existem municípios que, se eles não fazem adesão voluntária a esse programa tem recurso, tem capacitação técnica,
Se você não faz, você não tem isso. E aí o município, né, pode até não concordar muito com o método fônico, mas se vai perder dinheiro, né, se vai deixar de receber dinheiro, o município acaba aderindo, né? Então é um voluntário ali, né? Voluntário, mas acaba forçando os municípios a aderirem, né? Adesão voluntária dos entes federativos por meio das redes públicas de ensino e a programas e ações do Ministério da Educação. 3. Fundamentação de programas e ações em evidências provenientes das ciências cognitivas. E 4. ênfase no ensino de 6 componentes essenciais para a alfabetização. Veja, a banca pode perguntar isso? Pode, a banca adora número, gente. ênfase no ensino de 6 componentes. Quais são eles? Nós vamos falar agora. Mas é importante que você saiba que são 6 componentes de acordo com o decreto. A banca pode perguntar lá, de acordo com o decreto 9765, são o número de componentes essenciais para a alfabetização são aí 5, 4, 3, 6. Se você nem leu isso aqui, você não vai ter a mínima ideia, né? Mas são 6, tá? E aí vem A, né? A linha A, consciência fonêmica, e aqui vale a pena você fazer aquele resuminho, porque pode cair também dentre os 6 componentes essenciais para a alfabetização, está correto, exceto, aí pode colocar um aí que não seja para tentar te confundir. Aqui é bonito, ó, porque já tem tipo A, B, C, D e E, né? E F. Então a banca adora fazer essas questões que copia, cola e muda só um itemzinho. Então, ó, consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência e leitura oral, desenvolvimento de vocabulário D, compreensão de textos e produção de escrita, viu? Então você tem que lembrar isso aqui, ó. Lembra sempre que o documento está baseado no método fônico, não de forma explícita, mas de forma implícita. Então, ó, consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência e leitura oral, desenvolvimento de vocabulário, compreensão de texto e produção de escrita. Guarde isso aí. 5. Adoção de referenciais de políticas públicas exitosas, nacionais e estrangeiras, baseadas em evidências científicas. Né? Tranquilo, que é bom e teve êxito, poder aproveitar. 6. Integração entre as práticas pedagógicas de linguagem, literacia e numeracia. Né? 7. Reconhecimento de que o desenvolvimento integral da criança, ó, novamente aparecendo aqui, né? Reconhecimento de que o desenvolvimento integral da criança pressupõe a inter-relação e a interdependência dos domínios físico, socioemocional, cognitivo, da linguagem, da literacia e da numeracia, né? Então, olha só, aqui também, né, vendo a criança, importante essa inter-relação, interdependência, né, da questão física, socioemocional, que hoje é um consenso aí, né, que isso é extremamente importante, cognitivo, linguagem, e aqui os termos que aparecem nesse documento, a literacia e a numeracia. Né? 8. Aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática básica como instrumento de superação de vulnerabilidades sociais e condição para o exercício pleno da cidadania. Aqui tranquilo, a gente já tem visto isso em vários documentos. 9. Igualdade, olha eu falando aqui, igualdade de oportunidades educacionais. E 10. Reconhecimento da família como um dos agentes do processo de alfabetização. Então até aqui, gente, tranquilo, né? A gente já está percebendo aí as diferenças. Agora nós vamos falar dos objetivos da Política Nacional de Alfabetização, e isso é importante, né? Então, isso é importante. 1. Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da numeracia, sobretudo nos primeiros anos do ensino fundamental, por meio de abordagens cientificamente fundamentadas. Aqui, gente, você tem que abrir o olho desse tamanho, ó. Sobretudo nos primeiros anos do ensino fundamental. Então, aqui está falando o que está de acordo com a BNCC, né? Primeiro e segundo ano.
Mas aqui o documento, lá na frente, a gente vai ver que ele traz uma novidade, né? Uma novidade, tá? Em relação a isso, porque ele vai falar do primeiro ano, né? Então isso aí tem uma divergência com a BNCC. E também vai falar de alfabetização na primeira infância, o que é outra grande divergência com a BNCC, né? Grande divergência e grande alvo de polêmica aí, tá? Mas aqui, tudo bem, tranquilo, né? Só a palavra literacia e numeracia que aparece aí constantemente no documento. 2. Contribuir para a consecução das metas 5 e 9 do Plano Nacional de Educação, né? Aqui faltou 13.005, né? Faltou o 05 aqui, tá? O 5, aliás. E aqui são as metas que falam aí de alfabetização, né? No PNE, né? No Plano Nacional de Educação, que a gente já comentou aí no canal, que tem que ser de 10 em 10 anos, lembre disso. 3. Assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país. Tranquilo. 4. Impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional em suas diferentes etapas e níveis. Tudo bem. E 5. Promover o estudo, a divulgação e a aplicação do conhecimento científico sobre literacia, alfabetização, literácia, alfabetização e numerácia, tá? Então, até aí, tranquilo, são os objetivos da PNA. E aí vem as diretrizes, gente. E aí as diretrizes costumam cair bastante. E o artigo 5, ele coloca assim, ó, constitui diretrizes para implementação de política nacional de alfabetização. E aqui, gente, no inciso 1 é a grande polêmica, porque ele diz assim, ó, priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. A BNCC fala em alfabetização em 2 anos, né? Uns documentos anteriores falavam em 3. E aí as bancas gostam de brincar com essas polêmicas, né? Então, olha só, a gente vem falando BNCC, primeiro e segundo ano, alfabetização, né? Podendo até estender ali um pouco para o terceiro, mas a BNCC fala primeiro e segundo ano. Esse documento traz no primeiro ano do ensino fundamental. E aí a banca pode perguntar para você, de acordo com o decreto número 9.765, a alfabetização deverá ser priorizada. Aí coloca lá, no primeiro ano, primeiro e segundo ano, primeiro, segundo e terceiro ano, no ciclo dos anos iniciais, ela pode fazer uma pergunta. E aí, se você está com esse negócio de estudar a BNCC na cabeça, esse documento ele dá uma fugida disso, né? E aí, olha só, alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Então, cuidado para não errar. Você deve sempre responder de acordo com a pergunta. Então, se a pergunta está falando de acordo com o decreto, ela quer saber se você sabe o que está no decreto. Tem gente que fala assim, mas eu não concordo e tal. Gente, você tem que responder de acordo com o decreto. Se perguntar, se fosse uma pergunta aberta e perguntasse a sua opinião, aí você poderia argumentar, né? Falar e tal. Agora, aqui não, aqui é pergunta objetiva. Então, perguntou, o que está no documento lá? Priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Você vai lembrar de mim na prova na hora disso, de responder isso, tá? 2. Incentivo às práticas de ensino para o desenvolvimento da linguagem oral e da literacia emergente na educação infantil. Veja que aqui traz a educação infantil para o bojo da alfabetização. E por que isso é polêmico, gente? Porque houve muitas discussões, né, no Brasil com relação a isso, da questão da alfabetização na educação infantil, né? Então, a PNA, esse documento que nós estamos falando, ele coloca crianças na primeira infância. Então, nós estamos falando de creche, né? De creche até pré-escola. E aí, gente, isso tem aí uma professora que, inclusive, fala que isso é um retrocesso, porque tudo que foi feito até agora indica que não poderíamos transformar a educação infantil
nesse ensino mais formal, né? Então, todas as pesquisas apontam que isso não é adequado, né? Então, crianças de 0 a 5 anos, que elas não estão ainda preparadas para esse tipo de processo de alfabetização. E aí, né, tem pesquisas em outros países que mostram que isso realmente não combina com a educação infantil. Mas, enfim, são pesquisadores, né, as polêmicas aí dos pesquisadores. E esse documento, ele traz aí, vai na contramão daquilo que vinha sendo falado no Brasil, tá? Então, incentiva práticas de ensino para o desenvolvimento da linguagem oral e da literacia emergente na educação infantil. Em 3, integração das práticas motoras, musicalização, expressão dramática e outras formas artísticas ao desenvolvimento de habilidades fundamentais para a alfabetização. 4, participação das famílias no processo de alfabetização por meios de ação, cooperação e integração entre famílias e comunidade escolar. 5, estímulos aos hábitos de leitura escrita e apreciação literária por meio de ações que integrem a prática cotidiana das famílias, escolas, bibliotecas e outras instituições educacionais, com vistas à formação de uma educação literária. 6. Respeito e suporte às particularidades da alfabetização nas diferentes modalidades especializadas de educação. E 7. Incentivo à identificação precoce de dificuldades de aprendizagem de leitura, de escrita e de matemática, inclusive de transtornos específicos de aprendizagem. E 8. Valorização do professor de educação infantil e do professor alfabetizador, tá? Então, veja que as diretrizes aqui, né, são itens que você tem que guardar aí, né? Aqui são itens conhecidos: envolvimento da família no processo de leitura, né? Participação, incentivo à leitura, enfim, são coisas que a gente já está acostumado. As novidades é a inclusão da educação infantil aqui, né? E o primeiro ano, que a gente tem sempre em mente aí pela BNCC, que são 2 anos, tá? Continuando aqui, público-alvo. Opa, sim, vamos lá. Público-alvo, capítulo 4, né? E aí, qual é o público-alvo da Política Nacional de Alfabetização? Artigo 6. Aqui, ó, a polêmica 1. Crianças na primeira infância. Quando a gente fala de primeira infância, nós estamos falando de 6 meses a 5 anos de idade, né? Então, estamos falando da creche. Às vezes eu olho para o lado, gente, que é para não perder as minhas anotações aqui, o que é importante falar. E assim, o método fônico, ele é defendido, né, por algumas pessoas e também por um instituto chamado Alfa e Beto, né? Muita gente pergunta assim: Fábio, qual é o melhor? É o fônico? É o outro? Gente, o melhor é aquele que a criança aprende. Agora, é estranho que o MEC faça um documento com um direcionamento dessa forma, né? Talvez o documento pudesse ser construído, ter mais tempo de construção, uma discussão, porque essa história da primeira infância, né, é realmente muito polêmico, tá? Então, antecipar essa alfabetização na educação infantil causa aí debates acaloradíssimos, né? E às vezes isso poderia ser assim, antes do documento ser colocado, poderia haver esse debate com a educação em geral, né? Bom, vamos lá. Então, crianças na primeira infância, essa é uma grande novidade aí. Então, isso pode aparecer na sua prova, não estranhe que realmente o decreto 9.765 fala que a alfabetização tem por público-alvo a crianças na primeira infância. Se você está acostumado BNCC e outros documentos e você vai para essa prova e não lê esse decreto, é capaz de você errar. E aí eu erraria, né? Eu erraria, você erraria, porque a gente... que está errado aqui, mas realmente, tá? E aí é importante saber o contexto. É o governo atual, né, que tem
pensamento aí, tem algumas pessoas muito ideologizadas, né, contra Paulo Freire, contra Emília Ferreira, enfim. Então você precisa ter isso em mente, tá? Crianças na primeira infância, 2 alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, aqui ok. 3 alunos da educação básica regular que apresentam níveis insatisfatórios de alfabetização. 4 alunos de educação de jovens e adultos. 5 jovens e adultos sem matrícula no ensino formal. E 6 alunos das modalidades especializadas de educação. E parágrafo único: são beneficiários prioritários da Política Nacional de Alfabetização os grupos do inciso 1 e 2 do caput. Então perceberam lá, educação infantil priorizados, gente, olha aqui, priorizados, tá? Então vamos lá, artigo 7, são agentes envolvidos na Política Nacional de Alfabetização. 1. Professores de educação infantil, né? Então, documento aqui, novamente colocando aí a educação infantil. Professores alfabetizadores. 3. Professores das diferentes modalidades especializadas de educação. 4. Demais professores da educação básica. 5. Gestores escolares. 6. Dirigentes da rede pública de ensino. 7. Instituições de ensino. 8. Famílias. E 9. Organizações da sociedade civil. Ou seja, todo mundo, né? Então isso é normal. Todo mundo é envolvido na questão da alfabetização. Capítulo 5. Eita, hoje eu estou mal de romano, hein? Capítulo 5. Da implementação. Artigo 8. A Política Nacional de Alfabetização será implementada por meio de programas, ações e instrumentos que incluam. Então, como que vai ser, né, essa implementação desse documento? Então, inciso 1. Orientações curriculares e metas claras e objetivas para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental. Veja que a alfabetização está colocada nesse documento com início na educação infantil e com objetivos e metas claras, tá? 2. Desenvolvimento de material didático pedagógico cientificamente fundamentados para a literacia emergente e alfabetização e a numeracia e de ações de capacitação de professores para o uso desses materiais na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 3. Recuperação e remediação para alunos que não tenham sido plenamente alfabetizados nos anos iniciais ou que apresentem dificuldades de aprendizagem de leitura, escrita e matemática básica. Aqui, gente, são coisas práticas, normais aí, né? Trazendo assim, ó, o ideal é que a alfabetização ocorra aí até tal período, mas quem não se alfabetizar, né, é preciso recuperar, né, esses alunos que não foram plenamente alfabetizados. Até aí, tudo tranquilo. Só o uso das expressões aí, né, literacia, numeracia, que são termos que não costumavam aparecer tanto nos outros documentos, né? 4. Promoção de práticas de literacia familiar. 5. Desenvolvimento de materiais pedagógicos, didático-pedagógicos específicos para a alfabetização de jovens e adultos da educação formal e educação não formal. E 6. Produção e disseminação de síntese e evidências científicas de boas práticas de alfabetização, de literacia e de numeracia, tá? Então, tranquilo aí a implementação. 7. Estímulos para a formação, né, inicial e continuada de professores de educação infantil e de professores dos anos iniciais do ensino fundamental, contemple o ensino de ciências cognitivas e suas aplicações de ensino e aprendizagem. Aqui, novamente, educação infantil. Cuidado com isso. 8. ênfase no ensino de conhecimentos linguísticos e de metodologia de ensino de língua portuguesa e matemática nos currículos de formação de professores da educação infantil e de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. 9. Promoção de mecanismos de certificação de professores alfabetizadores e de livros e materiais didáticos de alfabetização e de matemática básica. Então, toda uma organização, né, de formação, de material, para que
de fato essa política seja implantada, né? Pelo menos no papel é esta a ideia, né? 10. Difusão de recursos educacionais, preferencialmente com licenças autorais abertas para ensino e aprendizagem de leitura, escrita e matemática básica. 11. Incentivo à produção e edição de livros de literatura para diferentes níveis de literacia. 12. Incentivo à formação de gestores educacionais para dar suporte adequado aos professores da educação infantil, aos professores do ensino fundamental e aos alunos. E 13. Incentivo à elaboração e validação de instrumentos de avaliação e diagnóstico, tá? Então, toda a construção aí. E aí vem o capítulo 6, que vai falar numa parte importante, que é a avaliação e monitoramento, né? Então, existe toda uma polêmica aí, porque o documento traz essa questão implícita, né, não explícita, do método fônico. E existem pessoas que defendem o método fônico, existem pessoas que têm críticas, e existem pessoas que fazem uma defesa que diz que o método fônico ele é mais adequado para as pessoas menos favorecidas, né? E aí só essa fala já cria uma polêmica danada. Por quê? Porque eles falam que a classe média está mais acostumada, P de papai, V de vovó, e que as classes menos favorecidas não têm essa prática, né? Então, por isso, o método fônico seria o ideal desde a educação infantil para o aprendizado dessas crianças. Só isso já cria uma polêmica, né? Porque parece que o método direcionado a quem tem menos condições e um método direcionado a quem tem mais condições, o que já cria uma divisão aí, né? E aí muitas polêmicas nisso, né? Mas a avaliação e monitoramento ela é importante, porque aonde foi implantado para saber os resultados, né? Desde que seja feito de forma adequada também essa avaliação. Artigo 9. Constitui mecanismo de avaliação e monitoramento da Política Nacional de Alfabetização. Inciso 1. Avaliação de eficiência, eficácia e efetividade de programas e ações implementados. É por isso, gente, que tem que ser feito de forma muito séria. Por quê? Se eu implanto uma política e eu percebo que ela não está tendo resultado, eu não posso maquiar, manipular os resultados para mostrar que ela é eficiente, eficaz, efetiva, né? É preciso que, se ela não for eficiente, eficaz e efetiva, a gente replaneje, né? Ó, não deu certo, vamos mudar, tá? Isso é a importância da avaliação, ela dar o redirecionamento, como a gente vem discutindo aí, tá? 2. Incentivo à difusão tempestiva de análises devolutivas de avaliações externas e ao seu uso no processo de ensino-aprendizagem, né? O papel da avaliação, tanto externa quanto as avaliações, descobrir aí os pontos que precisam ser melhorados, aquilo que a gente precisa aí ir adequando. 3. Desenvolvimento de indicadores para avaliar a eficácia escolar na alfabetização. 4. Desenvolvimento de indicadores de fluência, leitura oral e proficiência em escrita. E 5. Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas para avaliar programas e ações desta política. Isto é importantíssimo, porque normalmente o acadêmico, né, o universitário, o pesquisador que está na universidade pública ou privada, ele tem uma certa independência política, né? E aí a análise dele é mais... e eu digo independência assim, de realmente verificar os fatos, né? Porque às vezes também esse pesquisador é contaminado pela influência política, mas, né, vamos guardar aqui que se seja preservado aqui a independência, as paixões partidárias, elas sejam, não é possível deixar de lado, mas elas sejam amenizadas diante das evidências e dos fatos pesquisados, para que possa realmente saber se isso dará ou não resultado. Disposições finais, é o capítulo 7, né? Aí o artigo 10 compete ao Ministério da Educação a coordenação estratégica dos programas e das políticas decorrentes, né, dessa Política Nacional de Alfabetização. O artigo 11, isso realmente o MEC tem pecado muito
neste atual governo, na falta de uma estratégia geral, de uma política do Ministério, trocou muito de ministro, né? Tivemos o Weintraub, que foi um desastre. Então, a falta, porque o MEC sempre foi o grande coordenador da educação, então a gente sentiu muito isso durante a pandemia, a falta de uma coordenação do MEC em relação ao retorno às aulas, em relação a definições. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas o STF deu aos estados e municípios, mas é porque o MEC não assumiu a dianteira desse processo. Porque se o MEC tivesse assumido e falar, vamos baixar aqui uma política nacional, a maioria dos municípios e estado iria seguir, né? A maioria iria seguir. Né? Claro que desde que fosse uma política baseada em evidências científicas, né? Baseado nas recomendações médicas do pessoal, dos infectologistas, não uma doideira, vamos voltar todo mundo e seja o que Deus quiser. Aí realmente, por isso que o MEC perdeu esse rumo, essa estratégia, né? Porque as pessoas, o ministro era tão polêmico, tão ideológico, que as pessoas não levavam ele a sério, né? Então, acabou que deu no que deu aí essa bagunça, cada um fazendo de um jeito. Artigo 11. A colaboração dos entes federativos na política nacional de alfabetização se dará por meio de adesão voluntária, né, é importante isso, na forma a ser definida de instrumentos específicos dos respectivos programas e ações do Ministério e suas entidades vinculadas. Lembrando, gente, que aqui os municípios que não vão aderir, eles não vão receber o apoio técnico, os recursos, né, deste programa. Então, muitas vezes o município pequeno, não tem uma estrutura técnica, não tem verbas, ele acaba fazendo adesão ao programa por isso. Artigo 12. Para fins de implementação da Política Nacional de Alfabetização, a União poderá prestar assistência técnica e financeira aos entes federativos, que será definida em ato próprio de cada programa ou ação. Aquilo que eu falei, né? Artigo 13. A assistência financeira da União, de que trata o artigo 12, correrá por conta das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do MEC e as suas entidades vinculadas, de acordo com a sua área de atuação, observadas as disponibilidades e os limites estipulados na legislação orçamentária e financeira. Esse decreto entra em vigor e eu coloquei aqui, né, quem é o presidente, quem era o ministro, para que vocês tenham ideia de que esse documento ele traz aí polêmicas em relação à BNCC, traz diferenças de pensamento em relação a tudo que vinha sendo discutido na educação, algumas coisas, né? Outras nem é possível ser tão diferente. Mas então é importante vocês terem isso em mente, tá? Por quê? Vocês viram aí as diferenças que eu falei: alfabetização na primeira infância, alfabetização no primeiro ano dos anos iniciais, né? Primeiro ano do ensino fundamental. Então essas diferenças são importantes, porque a banca pode perguntar, né? As 6 competências lá da alfabetização que nós falamos, de forma implícita a questão do método fônico colocado aí, certo? Então tudo isso você tem que estar na mente na hora que aparecer uma pergunta sobre decreto 9765 de 11 de abril de 2009, que estabelece a Política Nacional de Alfabetização. Tá ok? Grande abraço, muito obrigado aí para as pessoas que compartilham, acompanham o canal, ajudam o canal. Sempre importante você curtir, comentar, se inscrever também, né? Esse mês aí a gente vai fazer um pouco mais de aulas, né? Porque eu estou em recesso de um dos meus cargos, então vai sobrar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Um grande abraço, até uma próxima.